Fala que me ama. Aham. Fala, eu te amo. Eu te amo. Isso. Tá lindo. Sim, vamos falar. Quero que você conte pra mim por que você foi pro Japão. Como foi tomar a decisão de ir pro Japão? O que aconteceu antes que fez? Primeiramente foi porque a Ingrid estava vindo ao mundo. Você tinha quantos anos? Eu estava já com 18 anos já. Como foi? Tive ela com 19. Como foi tomar essa decisão, o sentimento de tomar essa decisão? Do nada, meu pai chegou e falou, eu vou pro Japão, você quer ir? Falei, vamos agora. Deu medo? Não deu medo, é que eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, porque não tinha nada. Morar onde? Não tinha outras opções, né? Não tinha nada. Até ali, naquele momento, não tinha nada. A Rose morava num quarto com mais 3 irmãos, mais o pai e a mãe, num quarto só. Aí eu vim mais um bebê, mais você. Não tinha outra opção. Você E lembra? assim mesmo ela teve que ficar com a mãe, né? Que ela não ia ficar com a minha, né? Ficou lá. Ela ficou com a mãe dela. Só que eles estavam construindo uma casa, né? Uma casa de 3 cômodos. Sala, cozinha e o quarto. No caso, ela ia dormir num quarto. Ela dividia esse quarto também? Ou esse Eles quarto iam ficou só dividir esse pra- quarto com todo mundo. Eita. Mas eles moravam em um quarto só. Aí eles foram para uma casa que tinha 3 cômodos. E esses 3 cômodos eram pra todo mundo? Era. Pra todas as pessoas? Ele saiu de um, foi para 3, né? Imagina. Você lembra da organização pra ir pra lá? Japão? Quando decidiu e... Ou foi rápido assim? Não, vamos então vamos logo. Foi rápido, porque na época eu estava precisando de brasileiros, né? E o cara que tem sempre um cara que ganha dinheiro em cima da gente, né? E esse cara dizia, meu pai, que era amigo dele, né? A gente não tem amigo, né? Amigo é pai e mãe. Fora isso, não pode confiar em ninguém. O cara tava ganhando dinheiro em cima da gente, ele ganhou muito. Não só em cima da gente, de que todos que ele levou, né? Então tinha alguém que organizava essas pessoas E pra até trabalhar hoje lá. tem alguém que organiza. Se alguém que organiza, ele ganha dinheiro em cima da passagem, da documentação. Entendi. Você pode fazer tudo isso aí, mas os trâmites para quem já está ali fazendo é mais fácil, né? Não, a pessoa já tem o conhecimento, né? Já tem tudo. Isso foi quando? 88. Eu ia fazer 19 anos. É isso, eu ia fazer 19 anos. Eu fui em setembro de 88. De 89. 89. Um Eu ia pouquinho fazer. antes de fazer 19, né? Um pouquinho antes. Eu cheguei no Japão, lá tem uma comemoração de 18 anos do japonês, que ele vira adulto, né? Aí eles vão tudo de terno. Quando eu cheguei no Japão, a gente foi para um alojamento que tinha um senhor muito legal. Tanto é que foi ele que viu o meu lado, de pegar a colher, porque todo mundo comendo com hashi, né? Aí ele foi lá na cozinha dele, pegou uma colher e tava um monte de japonês. A gente foi a primeira leva para essa empresa. Um monte de japonês querendo ver a gente, né? Curioso. Tudo né? na hora do almoço, tudo comendo de hashi. Meu pai nunca ensinou a gente. Hoje em dia e tem comida japonesa, a cada esquina tem uma comida japonesa, né? Mas naquela época não tinha isso. Foi tudo novidade. Meu pai nunca achou também que a gente ia pro Japão. Ainda mais do nada, né? Ainda mais que ele se separou da família por conta disso também, né? Porque meu avô deixou só as coisas dele só pro filho que casou com japonesa. Como meu pai não casou com japonesa, Foi uma questão, né? Pra família. separou. Ele não deixou as coisas pro vô? Não.
Isso ele vivo ainda. Ele Mas tinham outros filhos que também tinham casado com O brasileiros? meu tio, são 3 irmãos. Teve o tio Jorge, ele perdeu a perna com o trator, mas mesmo assim o meu avô ainda abriu lá um negócio para ele, um comércio para ele não ficar sem nada, porque ele era deficiente, né? Sim. Uma perna mecânica. Meu tio tinha um carro adaptado para ele, tinha o serviço dele. Meu pai era o único que não tinha. Isso acabou impactando para vocês também, né? Da família, era a gente que tinha menos coisas, era a gente, né? E aí quando você foi, essa vez que você foi pro Japão, foi só você? Fui eu e Tipo, meu você pai. e o vô só? Não foram... Fomos primeiro da família, depois os outros foram indo. Depois eles iam se comunicando para ver como é que tava lá, os outros foram depois. E aí quando chegou lá? Como foi? Então, quando chegou lá, a primeira coisa, né? Você já vai sair do aeroporto, que você olha para um lado pensando que vai vir o carro na mão certa, que nem aqui a gente olha para baixo, né? Para ver se vem o carro. Sim. E meu pai, a gente foi olhar para ver se vinha carro, a sorte que o japonês segurou a gente. O carro veio ao contrário, né? A outra mão. Foi a primeira a dar risada de todo mundo, né? Quase atropelado ao chegar. Fora as malas, né? Que a gente levou até arroz para um país que tem arroz. Porque a gente podia levar 3 malas com 35 quilos cada um. Essas 3 malas de roupa só foi uma só de roupa. As outras 2 malas, no caso são 4 malas, foi tudo lotada de enlatado, até mortadela. Mortadela, a gente levou mortadela, como é que chama aquele, né, que é queijo provolone. A sorte que a alfândega não parou, porque se parasse era lixo. Por que vocês levaram? É porque a gente estava indo sem dinheiro. A segunda vez, o Ditião, meu avô, ele deu uma nota de 1.000, quando eu fui eu e a Rose. Mas aquele 1.000 só dava para comprar um cartão telefônico lá. A Rose chorou na hora. Ela achando que... Mas até aí eu não fiquei, me preocupei que eu estava calçado com meu pai, só que eu estava muito longe. Como a gente estava aqui e a sua mãe lá em São Paulo. A distância dos estados? Dos estados. Na segunda vez, arroz chorando. O que a gente vai comer? Nem papel higiênico a gente tem. Eu falei, se preocupa, comprei o cartão com aquele dinheiro. Isso da época que ele saiu do Japão, ainda caçoando. Solteiro, hein? Isso foi mais ou menos quando? Ele já tinha saído do Japão há mais de 50 anos. Não, Quem? A nota de 1.000 que meu avô me deu era uma nota que ele ainda... Era um dos dinheiros que ele guardava, dinheiro e moeda japonês. Aí ele me deu aquele 1.000. O Dichan, sim. Ele tinha dinheiro guardado? Tinha, ele sempre teve dinheiro do Japão guardado. Porque vale, né? Sim. Ele veio pra cá novo? Ele veio no primeiro navio. Sumaru lá, esqueci até o nome. Aquele famoso? Ele veio naquele. Então ele veio Aqui, novo, ele e a Batian, eles se conheceram no navio. Porque o marido da Batian morreu. Ela morreu, não sei, ninguém conta a história direito. Veio ela sozinha com a minha tia. A minha tia mais velha não é filho do meu avô. Ele adotou. É a que está lá de cama, né, em Uninhos. E aí, depois que ele veio pra cá, ele foi algumas vezes pro Japão também? Já voltou depois, né? Foi, né? Essa fábrica que você foi pra lá trabalhar era do quê? Trabalhar com um gás chamado Freon Gás, que é o gás que estava prejudicando a camada de ozônio, né? Aquele gás. Depois ele foi proibido. Tanto é que a gente saiu dessa empresa depois por causa disso. Porque esse setor que era muito grande a empresa lá. O setor dessa empresa ele fechou. Inventaram um outro gás que não prejudica a camada de ozônio, né? Era um gás que é usado em geladeira, usado em ar-condicionado. Aí vocês foram para trabalhar nessa fábrica? Nesse setor, que essa fábrica fazia de tudo. Ela fazia vidro, ela fazia borrachas. Nossa, muito grande, era enorme.
Você teve outros empregos lá? Além desse? Não, essa fábrica, eu trabalhei com meu pai até, eu fiquei 3 anos nela. 3, saí, depois quando eu voltei com a Rose já em outra fábrica, né? Que era do quê? Aí quando a Rose chorou que eu te falei, a gente entrou numa fábrica, o setor que eu trabalhava fazia radiador, desde o começo. O radiador que a gente olha, você nem imagina como que faz, né? A gente trabalhava desde o começo. E eu ficava no forno, que o radiador vai no forno, que ele é alumínio, o forno é alto, com alta temperatura, vai grudando no outro, aí ele sai inteiro. Ele entra solto, tudo numa forma. Em alta temperatura eu colocava nesse forno, depois ele demorava quase 2 horas para sair. Quando saía ele já saía Juntinho. tudo juntinho. Entendi. Essa foi a outra fábrica. Ela trabalhava nessa fábrica também? Trabalhava, só que essa fábrica era ruim demais. Eu trabalhava uma semana de dia e uma semana à noite. Nossa, pra se acostumar era complicado, né? Quando você complicado. tava se acostumando com o turno, você mudava de turno. Porque no forno a gente trabalhava, revezava. Era três turmas. 3 turmas de 2. Enquanto um estava afogando, 2 estavam trabalhando. Afogava 2 dias. Afogava 2 dias assim, né? Porque no dia que trabalhava à noite, afogava uma noite, um dia a mais. O dia que trabalhava de dia, afogava um dia a menos. Era normal, 2 dias, né? Mas quando trabalhava à noite, afogava um dia a mais. Mas foi muito ruim. Aí a gente achou outro serviço. Foi onde que a gente foi na parte mais gelada assim do Japão. Tem pista de esqui, essas coisas. Aí a gente foi trabalhar com aquele agulha que lia o disco do computador. Dentro do computador tem um disco. Sim. Aí ele tem um disco. Aquele disco rígido? Ele tem uma agulha. Chama apidal. São 2 agulhas, uma em cima e outra embaixo. E aquela agulha é muito sensível. Se você encostar o dedo nela, ela já queima. Porque seu corpo tem energia estática. Então você tinha que entrar com uma roupa específica Pra isso não acontecer. para não acontecer. Era tudo, você ficava dentro de um quarto, de uma sala, todo refrigerado com ar-condicionado, mas tudo com fio de cobre para não passar energia para aquele. Também trabalhei aqui 1 ano nessa empresa, depois a gente foi trabalhar com comida. Aí a gente ficou bastante tempo, aí ficou quase 2 anos. Como era esse de comida? Você gostava? Você gosta de cozinhar? Nada, eu entrava às 6 da tarde e saía meio-dia do outro dia. Porque comida é o que paga menos no Japão. Nossa. Mas 6 é o que da tem mais tarde, serviço, né? Eram 18 horas. E assim mesmo no dia de descanso, eu ainda trabalhava meio período ainda. Mais meio período? No dia de descanso. Nossa, era muito tempo. E foi a última empresa que a gente trabalhou para ir para o Japão, para o Brasil, voltar para o Brasil. A gente queria juntar dinheiro. Pra voltar? Para voltar. Mas eu me arrependo de ter voltado. Só voltei por causa da Ingrid, né? Ela tava aqui, né? Mas falar que eu queria voltar, você voltava. Mesmo com O isso. Otávio já não se preocupa em fazer, porque eu trabalhava igual louco para fazer hora extra. Mas o Otávio já trabalha normal, das 7 às 5. Sábado e domingo em casa. Agora cada um tem sua casa, né? Não paga mais aluguel. Como era a moradia lá nessa época? Toda casa, para entrar, você tem que deixar o sapato na entrada. A casa que nunca a gente morou numa casa grande. Então toda a casa que a gente morou, a maior que a gente morou tinha uma cozinha pequenininha, que era tipo um corredor, a sala e o quarto. Mas essa daí já era grande. As outras mesmo que a gente morou era só a sala, só a cozinha e o quarto. Aí a gente dobrava tudo para transformar em sala. Né? Os móveis? Não tinha móveis, você não tem móveis, né?
Móvel que você tem uma mesinha de centro, que embaixo dela é uma lâmpada para você esquentar no frio. Lá a cama deles é o futon. Você abre ele igual um cobertor, coloca no chão, aí coloca o lençol em cima desse futon, é o seu travesseiro, que é um travesseiro de arroz, e o cobertor. De arroz? É, Como de arroz? De arroz. Arroz? Arroz mesmo. Só que o arroz sem descascar, né? Ah, um travesseiro assim. No começo é ruim, mas depois você acostuma. Tinha alguma coisa diferente nas Mas casas? tinha travesseiro normal, mas como eu mesmo estava acostumado com esse tipo de travesseiro lá, preferia até ele. Tinha alguma coisa nas casas que você achava muito diferente daqui? As casas são de madeira, né? Por causa dos terremotos. Por quê? De madeira. Todo dia dá um tremor. Madeira segura mais? Não, é uma madeira bem levezinha. Eu já te falei o dia que eu trabalhava nessa fábrica de radiador. Deu um terremoto na escala, acho que foi quase 7, na escala Richter. Eu vi uma onda no chão, onda mesmo. Eu nunca tinha visto na vida. Uma onda no mar, mas daí na terra. Nossa. Onde eu trabalhava, tudo que estava em cima das mesas, foi tudo pro chão. E vocês? Ah, O que você fez? Na minha hora, o meu intestino, parece que alguém bateu no meu intestino com muita força. Senti aquele soco. Nossa. Aí na hora que eu parei para respirar, lembrei da Rose, peguei a bicicleta na firma e saí correndo. Nem falei com o chefe, falei nada. Fui ver a Rose, cheguei lá, o teto da casa estava em cima dela. E ela chorando embaixo do teto. Nossa, ela se machucou? Não, por isso que Só eu o susto, né? O teto é muito leve, né? Ele é de encaixe. Já para isso mesmo. Já pra isso, que se acontecer dá pra encaixar, né? As casas são de encaixar? Quase todas elas são de encaixe, né? Porque se acontece o terremoto... Muito pesado, o bombeiro tem como salvar as pessoas com vida, né? Ah, consegue tirar, né? As partes. Tanto é que os edifícios, embaixo eles têm amortecedor, os edifícios, com muitos andares. Ele treme junto com o terremoto. Ele faz isso. Tipo umas molas. Ele fica pra lá e pra cá. Dá um tremor leve, mas quem tá lá no final sente que foi um tremor mais pesado. Porque a estrutura dele tá indo junto com o terremoto. Mas todo dia dá um tremor lá. Todo dia. Você tá embaixo de... no começo a gente saía correndo, né? Mas não via ninguém saindo correndo, só a gente. O pessoal segue a vida normal Segue. Durante o tremor. Os tremor leve, só acima de 5 que eles saem. Ficam mais assustados, né? Mas eles sabem que estão em cima de placas tectônicas, né? Então não tem como você morar num lugar desse e não se acostumar. Vai se adaptando, né? E o lazer, como era? Quais eram as opções de lazer? Não, o Japão ele te dá muitos lazer, mas é tudo pago, né? O Japão é tudo pago. É diferente nosso. Aqui você vai no rio nadar, tem rios, estão todos limpos, todos têm peixe. Mas aí você não vê ninguém pescando. Então, o lazer que você tem é pegar um trem, conhecer uma cidade diferente. Eu fazia isso. Você pega o trem e vai conhecer uma outra cidade. A primeira cidade que a gente foi conhecer é Tóquio, né? Eu não falo Tóquio. Como que é Tóquio? E aí, como que é Tóquio? É lindo, né? A primeira cidade do Japão. Tem uma outra que eu não conhecia, chamada Osaka. Era para ser a capital, né, do Japão, era para ser Osaka. Ficou Tóquio. Mas Tóquio, onde mora o imperador, só abre a casa um dia do ano, que geralmente é em janeiro. Só abre um dia só. Quem quiser conhecer lá dentro. Só esse dia. Só esse dia. Ali a gente foi lá, é bonito. A casa dele fica no alto. É grande? Enorme. É tipo um castelo? Ou tem Tipo uma um outra castelo, estrutura? né? Que a gente fala imperador, mas se for traduzir assim, é um rei, né? Sim. É um castelo grande, é enorme. Só dá pra ver nas fotos como é que é lá dentro. Vocês São moravam várias onde? casas e uma principal. A maior é Do imperador. do imperador. Vocês moravam onde lá? De trem dava 1 hora, trem normal.
Dava 1 hora de Tóquio. A cidade chama Chiba. O vô morava em outra? Não, nós dois moramos na mesma cidade, na mesma empresa. A gente trabalhava terceirizado para essa empresa grande, que chama Asahi Garasu. Chama Asahi Glass, no caso, mas como o japonês não consegue pronunciar o L, fala Garasu, né? Asahi Glass. Glass é vidro, né? Asahi Vidros, por isso que é uma empresa de vidros. E os japoneses, o que eles fazem para se divertir? A galera Beber. de lá mesmo. Beber? Beber até cair, chama um táxi e volta para casa. Casa, tem 2 filhos, não tem mais relacionamento igual a gente aqui. Não tem esse relacionamento afetivo. É só o... Como assim? É só ter o filho e depois acaba, né? Acabou Só aquele viver. relacionamento de amor. Tanto é que é um casamento pago, né? Porque é uma pessoa que te apresenta o seu noivo. E o noivo te dá um dinheiro por você ter arrumado a esposa para ele. Mas isso são, tipo, as famílias que organizam isso? É. Por exemplo, se eu lá, você organizaria meu casamento? Não, aí no caso você Não, agora não, né? Se Mas você nesse fosse momento. japonês, no caso, né? Aí seria assim, você organizaria e a pessoa que casasse comigo te daria um dote? É. O Miyai. E aí? Tanto é que eu tava vendo uma revista japonesa, um jornal, né? Chama Shimbu. Agora tem mulheres que não se prostituem. São mulheres de aluguel que você aluga para namorar um dia. Mas esse namoro não é de beijo, é para você se... Porque eles não beijam na frente de ninguém. Tem isso também. Eles não beijam na frente de ninguém, tem esse costume de sair de mão dada. É para ela ficar do lado dele ali e passar o dia com ele. Que nem isso ele sabe como é que é. Uma companhia, né? Seria uma companhia. No caso deve ter pro sexo feminino também, né? Um homem namorado de aluguel, mas na revista estava falando as namoradas de aluguéis do Japão. Mas não é para transar nada disso. É só pra companhia. É para ele, uma companhia de. Essa aqui é minha namorada hoje. Ela chama ele de meu amor, né, em japonês lá. Como fosse mesmo, um namorado mesmo. Ele leva ela para sair, almoçar, depende de quantas horas ele vai. Tem isso lá agora. Na época não. Na época que Não, você foi, na não nossa época tinha muita prostituição, né? E geralmente tem as mulheres japonesas, mas geralmente vem de outros países. Filipina era a maior rede de prostituição lá do Japão. Eles, como é um país muito fechado, você não pode ficar com o celular dentro da empresa. Você já entra com a roupa da empresa ali para dentro, só com a roupa, né? Você não pode se distrair com nada. É sério. Não, nesse ponto o japonês é muito rígido. Tanto é que na hora dos intervalos, eles também fumam demais, eles comem cigarro. No intervalo de 15 minutos eles vêm correndo para tomar o chá deles e o cigarro. E nesses 15 minutos eles fumavam de 3 a 4 cigarros. Mas Você fumava dentro... nessa época lá também, né? Eu fumava um só. Eu ia para tomar meu café e fumar meu cigarro, e eles não. Tem alguns que ainda fumavam cigarro, comiam um lamen junto com o chá, que eles comem assim numa velocidade incrível, né? Se você parar numa casa que faz o lamen, você fica boba. É um copo de água gelado e aquele prato de lamen fervendo, e eles comem assim numa velocidade. Nossa, tudo isso em 15 minutos. Não, e esse lamen é o instantâneo, né? O miojo que a gente fala. Mas as casas mesmo que preparam, não, é um pote, é um negócio grande. Quase toda estação de trem tem um
um cara que faz o lamen e é super barato e é uma fila. E eles comem correndo e assim mesmo ainda tem fila. O Eu não comia transporte de lá correndo. funciona? O transporte de lá funciona? Muito. O ônibus, essas coisas. Uma coisa, tudo funciona lá, né? Tudo no horário. Você chega no ponto de ônibus, você já vai ver o horário do ônibus, passa certinho. Tóquio tem trânsito, mas mesmo em Tóquio tudo funciona. Eu começo perguntando. Olha, se perdeu aqui em casa. E o frio, hein? É demais, né? Neve, né? Como Primeira vez a neve, nossa, é lindo demais, né? Você vê, a neta fala da neve, mas é lindo, não tem como. No começo assim é estranho porque ela começa, quando vai começando a esfriar, ela cai a neve junto com que a neve é uma chuva, não é nada mais que uma chuva. Mas no começo que cai mesmo aquela chuva pesada, cai aquelas bolas de neve pesada, né? Aí você fica meio assustado, mas depois que começa mesmo esfriar com tudo mesmo, aí vai cair naquela neve bem devagarzinho, aí ali é lindo. Mas e no dia a dia? A neve, como é? Lá funciona porque é tudo quente. Eu já nem gosto muito porque eu passo mal com tanto calor. Tudo que você entra, você não consegue nem respirar. Os espaços fechados, né? É, porque o ônibus mesmo é um calor lá dentro que você começa a arrancar tudo, né? Por causa do ar? O ar quente, aí acaba faltando a umidade, né? Aquilo te faz passar mal. A gente. Lá é um país que separa o carro com o carro ligado. Pode ser verão, inverno. Você deixa o ar-condicionado do carro funcionando e vai fazer sua compra. Se demorar 1 hora e meia, o carro está ligado. Porque se aí você sai do estabelecimento, se for no verão gelado, aí você só toma aquele golpe de ar, mas você já entra no carro de novo. E volta, né? Com ele na mesma temperatura que estava dentro da loja, né? Como é a diferença? No verão é quente? No verão, quando é quente demais, no inverno é frio demais. O verão de lá é uns 3 meses, o resto é tudo inverno, né? Inverno de muito frio ou... Inverno de muito frio. Porque começa no meio do ano, começa o verão, aí lá para abril agora, abril, maio já começa a esquentar. Aí no meio do ano esquenta mesmo, chega a quase 40 lá, dependendo do lugar, 40 graus. Nossa, é quente mesmo. Aí já agosto para setembro já começa a mudar toda a paisagem, as folhas começam a cair. Outubro já começa a esfriar mais. Novembro, quando chega em dezembro é neve. Aí tem lugar que dá 3 metros de neve, né? No Japão. Hokkaido, eles fazem igual formiga, né? Eles vão estocando comida dentro de casa. Aí na neve, que é 3 metros de neve, quem que vai sair pra rua pra fazer nada? Eles ficam dentro de casa. Com estoque de comida, verdura, tudo dentro de casa, até a neve abaixar. Quando a neve abaixa, que eles saem pra fora. E essa cidade é qual? Hokkaido. E quando é assim, pro pessoal que trabalha, tem alguma forma? Não, assim, Hokkaido é um lugar mais de plantações, né? Então não tem empresas lá. As empresas geralmente já vão mais para o lugar que não tem tanta neve, né? Apesar que essa empresa que eu fui da agulha de computador, lá neva também, mas não tanto, né? Lá tem praia? Tem. As praias não são bonitas não, porque como é um lugar vulcânico, né? As praias são feias. Não é areia bonitinha igual a nossa. O pessoal frequenta? Frequenta. É diferente também lá. O dia que eu fui até com a tia Júlia. Aí lá você aluga um espaço, tipo assim, com teto,
tatame no chão, mas na beira da praia. Um tatame e tudo. Aí a pessoa te traz chá ali, tudo já incluso naquele espaço que você alugou. Aí você pede comida ali, ou se não, ou se você trouxe, muitos levam o seu isopor. Mas E a água? É boa? no verão, tudo a água é boa, né? Você gostava de ir na praia? Não, só foi essa vez, a gente não era muito de ir na praia não, porque era feio, né? Não tinha... No Japão não tem como você falar, não vi praia, porque qualquer lugar que você for tem praia, né? Tem mar. Sim. É uma ilha. A gente não achava bonito assim não. A gente não era muito de ir na praia não. Vocês foram para países próximos, Não. né, no tempo que ficou lá? O que tem perto ali do Japão, tipo de fronteira? Tem a China, né? Mas todo mundo vai pro Havaí, né? Eu nunca fui. Pro Havaí você tinha que tirar um visto americano, né? Sim. Mas o Havaí é muito próximo. Pertinho? Porque os Estados Unidos ele tomou o Havaí para eles já para ter como combater o inimigo, né? Os aviões parar tudo no Havaí Pra poder atacar. para poder atacar. Então o Havaí é muito próximo. Você lembra de, tipo, as pessoas fazerem diferença com você ou com o vô por vocês serem brasileiros? Situações Comigo e com arroz aí, essa cara não tem nem como, né? Eles respeitam muito o americano, então eles achavam que a gente era americano. Mas sim, com outros brasileiros, sim. Maltratava. É igual na escola, filha diferente, né? Você acaba sendo diferenciado da classe. Ainda mais o sotaque, a criança ainda está aprendendo. O vô menos, talvez, por ele ter os traços japoneses. Mas eles sabem na hora da conversa já sabe que eles não são dali. Porque cada estado também tem uma variação linguística, né? Mesmo daqui. A comida é adocicada, porque seu corpo precisa de energia. Como é um país que é muito frio, então você tem que como é que economizar. Fala? Não, economizar não, você tem que comer açúcar para dar energia, né? Se você for num lugar que tem muita neve, você vai levar muita barra de cereal, chocolate, porque são coisas doces para o seu corpo e criar energia. O que você mais gostava de comer lá? Eu acho que os lamen, eu adorava os lamen de lá. Tem tipo Eu comia de diferente? tudo, eu nunca fui ruim de boca. Né? Meu pai reclamava de tudo, meu pai não gostava da comida doce de jeito nenhum. E eu sempre fui aberto para as novidades, então no começo era estranho comer uma comida doce, mas depois eu acostumava. Pizza com abacaxi, eu adorava, no começo era estranho, mas depois eu adorava. Cheio de queijo com abacaxi no meio. Uma pizza havaiana que eles falavam, eu adorava. A pizza é diferente? Tem carne moída, apesar que agora se bobear algum lugar em São Paulo deve ter uma pizza assim, mas na nossa época não tinha pizza com carne moída, essas coisas. Tá fazendo o que aí? Fazer um bicho, Neném, pega ali 4 limão ali na geladeira. E a televisão? A televisão é um modo de você aprender japonês, né? Você não tem. Agora tem, né? O canal brasileiro, né? Mas na época não tinha. Então você assistia os filmes em inglês, que na televisão tinha a função, né?
Na época aqui no Brasil não tinha essa função, mas lá tinha a função de colocar em inglês ou japonês. Os filmes em inglês, né? Tinha uma função na TV que você apertava, ela te dava a voz original do ator, né? Então a gente assistia em qual? eu assistia sempre em inglês, porque aí eu queria aprender o que ele estava falando em japonês, ou com a palavrinha embaixo, né? Que você já assistiu aquele filme, aí você via de novo aquele filme, aí você fala, ó, aquela palavra que eles falam em japonês é isso, significa isso. Eu lembro daquele canal que o Ditia ficava assistindo lá. É um Tinha canal outros? muito famoso, são vários, igual aqui, né? Vários canais, mas é um modo de você aprender o japonês é assim. Você força, né? É igual ao inglês, se você for para os Estados Unidos, você vai acabar aprendendo porque todo mundo falando, não tem como. Uma coisa, a primeira vez que a gente entrou no avião, depois que saiu da primeira parada, que a primeira parada foi nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos para lá, mais 12 horas para o Japão, que não tinha nenhum comissário falando português, você fica... Todos os comissários eram japoneses? É porque quando chega para ir para o Japão, o avião não tem condições de ir direto, porque ele não tem combustível que chega lá direto, ele tem que parar em algum país. Pra fazer isso. Agora eles não estão parando nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos parou de fazer esses trâmites por causa que começou a dar muita confusão, ataque de bomba. Eles estão parando, eu não sei que país, agora que eles estão parando. Aí geralmente eles ficam de 2, dependendo, até 12 horas para o próximo voo. Se é o mesmo avião, ele só muda a tripulação. Aquela tripulação que estava vai descansar, entra uma nova tripulação. Essa nova tripulação é do país de origem para que está indo. Sim. Quando você fez essa parada nos Estados Unidos, deu tempo de fazer alguma coisa? Na volta, sim. Para ir, não. Para ir, a gente ficou só 2 horas. Na volta, eu fiquei 12 horas. Aí, eles deixaram a gente sair, prenderam o nosso passaporte. Mas aí a gente conheceu Hollywood, né? Eles colocaram a gente num ônibus e foi circulando. Ah, que legal. É, eles mostraram pra gente. Aí a gente conheceu Hollywood, conheceu Beverly Hills. Paramos, o ônibus passou num lugar lá cheio de mendigo. Tava tipo uma fila enorme só de mendigo. É os dois lados da moeda, né? Mas aí você conhece um pouco dos Estados Unidos. Eu gostei dessa parada. Da outra vez também, eu não pude sair do aeroporto, mas a gente ficou no aeroporto de Paris, que é o maior do mundo, né? E lá dentro, às 12 horas pra mim passou rapidinho. Porque eu ia vendo uma loja atrás da outra, quando eu vi já estava quase na hora de ir esperar o... Sendo no início que eu não saí pro lado de fora do aeroporto, só fiquei dentro. Já dentro da onde espera o avião mesmo, só fiquei circulando ali dentro. É muito grande. É muito grande. É o Francis de Gales, né? É o maior aeroporto que tem. Não sei se já tem outro, mas era o maior na época. Muitas lojas. Muitas lojas, vixe, tudo, aquelas lojinhas que fica lá dentro. Loja de comida, loja de perfume, loja de batom. Comprou coisas. É caro, não dá pra Caro, comprar né? assim não. Você vai só olhando mesmo, eu mesmo, só fui olhando pra passar a hora. Você vai vendo o povo, você para numa livraria, você olha a coisa, olha dali. Mas esses lugares tem que ter dinheiro. A avó foi também nessa época que você estava lá? Foi na sua avó. Não, a avó já estava aqui já. Quando eu cheguei aqui, os meninos já estavam tudo grande, já pronto para trabalhar e eles foram. Então quando você estava lá, ela não foi? Não. Ela foi depois, né, pessoal? Depois ela não queria voltar, ela só voltou por causa do meu pai. Até hoje também ela fala. Eu só voltei por causa do seu pai, senão eu estaria... Ele queria voltar? Ele não tinha mais idade para trabalhar. Aí não dava.
Lá, como é a aposentadoria lá? Funciona? Não, já funciona, mas o japonês, ele trabalha praticamente até os 70 anos, né? Mas depois de 70 ele recebe o salário dele, ele fica passeando. Não para não. E ele não quis? Ou ele não conseguiu Não, essa ele não era aposentadoria? japonês, só o japonês. Só o japonês. A gente não é. A gente não tem essa regalia de aposentar. É isso também. Mas ele nem por ser filho de japonês. Então, o japonês, a gente ganhava um pouquinho a mais porque o japonês mesmo, o desconto em folhas de pagamento é muito maior que a gente. Por isso que quando eles aposentam integral o que eles ganhavam. Mas o desconto deles por mês é muito grande. E a gente não tinha esse desconto porque a gente não ia aposentar, né? Que se a gente tivesse esse desconto grande também não compensaria. Essa semana eu vi uma menina que estava lá no Japão, ela falou, gente, eu vou mostrar o que eu consigo fazer no mercado em um dia de serviço. Ela lotou o carrinho. Um dia. Ela comprou um monte de coisa em um dia de serviço. Que é 10 mil ienes, né? Ela foi colocando. Nossa. Chega desanima de ficar aqui. Ela comprou um monte de besteira, chocolate, ela comprou um monte de coisa. Quando eu vi o carrinho estava lotado, aí passou no caixa, deu 9 mil, quase 10 mil. Ela falou, gente, ainda sobrou umas moedinhas do meu pagamento de um dia aqui de serviço aqui no Japão. Mas ela comprou tudo ali, o que ela comprou ali, se não for uma gulosa, ela tem para 15 dias sossegado. Ela comprou arroz, ela não comprou feijão. Mas ela foi comprando arroz, macarrão, comprou um monte de coisa. Hoje você pensa em ir pro Japão? Meu amigo não foi da minha época, da primeira vez, Takiaki. Ele foi, tá lá. Aí até falei pra ele, se eu tivesse com as pernas eu ia pra ele. Falei até pra ele, falei, se você achar algum serviço que pega cadeirante, me fale. Como é a questão da acessibilidade lá? Não, tem, né? É ótima, mas nas casas já não tem essa acessibilidade. Tem que achar uma casa que tenha. Mas trem, metrô, essas coisas, tudo tem acessível. E os trabalhos também? Eu nunca vi ninguém com deficiência trabalhar lá. Eu não sei se esse imposto que o japonês paga, de repente se você ficar deficiente, você é aposentado, né? Eu nunca vi nenhum deficiente lá. Já vi senhores de idade na cadeira de roda, mas... Teria ficado lá se fosse Com certeza. pudesse voltar no tempo. Eu não tentei com a sua mãe quando sua mãe começamos a namorar. Não deu sorte, porque na hora que eu tentei, o Japão já estava devagar, já estava não querendo muito brasileiro. Isso ali para os anos 2000, né? 2000. Você tá com 20. 25. Por aí, 20 anos, né? 20 anos atrás. Já não tava no mesmo ritmo. Não. É que assim, cada ano que passa, nasce menos japonês, porque eles não querem filho, né? Então por isso de vez em quando eles abrem a porta para pegar mais brasileiro por causa desse motivo. Você vê o Japão e a China são os mesmos pensamentos. A China já desceu em segundo lugar em termos de quantidade de pessoas. A Índia passou na frente da China de população, porque a cabeça do chinês também não é de ter filho, no máximo um. Se o mundo como um todo tivesse esse pensamento, Qual é o sentimento de lembrar
desse tempo. O Japão, o bom de você, você não tem essa preocupação, será que eu vou ter condições para fazer isso e aquilo? Você não tem essa preocupação. O bom de lá é, se o seu sonho é fazer alguma coisa, você consegue. Aí eu sonho de ir conhecer a Disney. Tem a Disney no Japão, mas conhecer a Disney nos Estados Unidos, ou ir para os Estados Unidos conhecer, você consegue. Você para de ter seu gasto e junto o dinheiro você vai para lá, você consegue fazer as coisas. O bom é isso. Eu acho que o ruim de lá um pouco é a medicina, né? Que ele não é igual aqui no Brasil. Não é de graça, você tem que pagar. E não tem a mesma os mesmos médicos daqui, né? No caso. Como assim? O médico daqui, eles parece que são, não sei se eles estudam mais o que é, mas eles acertam mais que os médicos de lá, né? É caro? Se você chega e paga um imposto um pouquinho mais caro, esse imposto te dá direito de passar no médico. Mas se nenhum japonês não te fala desse imposto, aí você paga, você tem que pagar todas as consultas, é caro. Toda vez que você vai no médico pagar.